Você já se perguntou quando foi a última vez que realmente se conectou com seu parceiro ou parceira de forma íntima? E não estou falando apenas de sexo. Estou falando de desejo verdadeiro, de pele que arrepia, de olhos que se buscam, de um toque que faz o tempo parar. Quando foi que isso se perdeu? Quando exatamente a intimidade deixou de ser prioridade no seu casamento? Será que foi depois dos filhos? Depois do cansaço da rotina? Ou será que foi com a chegada dos 50, quando o corpo mudou e os medos começaram a falar mais alto que o desejo? É um assunto que muita gente evita. Um silêncio que se instala na cama e se prolonga pelos dias, como se falar sobre isso fosse constrangedor demais. Mas me diz uma coisa, até quando esse silêncio vai continuar? Será que o fato de não fazer mais sexo no seu casamento é só uma fase? Ou é um sintoma de algo mais profundo que ninguém está querendo encarar? A verdade é que o desejo não some de uma hora para outra. Ele vai sendo sufocado, vai sendo empurrado para debaixo do tapete pelas cobranças, pelo estresse, pelas brigas pequenas que viram barreiras enormes. E quando a gente se dá conta, já se passaram meses, às vezes anos. E aquela intimidade que antes era natural agora parece um território desconhecido, difícil de acessar. Mas e se eu te dissesse que é possível voltar? Que existe um caminho? Que não importa quantos anos se passaram, se existe afeto, respeito e vontade, é possível reacender a chama? Você sente falta de ser desejado, de ouvir um elogio, de se sentir atraente aos olhos da pessoa que vive com você? Ou será que já se conformou com a ideia de que o casamento, depois de um tempo, virá mais amizade do que paixão? Quem foi que te convenceu disso? Por que tantos casais acreditam que depois dos 50, a vida sexual está condenada a desaparecer? E mais, será que a culpa é da idade? Ou da falta de iniciativa, de conversa, de coragem para tocar nesse assunto? Quantas vezes você já se perguntou se o problema está em você? No seu corpo? Na sua aparência? Quantas vezes você se calou por medo de ouvir um não? Ou pior, por medo de ouvir o silêncio? Porque às vezes, o que machuca não é a recusa direta, mas o olhar distante, o corpo frio, a ausência de qualquer tentativa. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te contou. O sexo na maturidade pode ser ainda melhor. Sim, melhor. Porque ele vem acompanhado de consciência, de entrega, de liberdade de não precisar provar nada para ninguém. Mas para isso, é preciso reconstruir a ponte da intimidade. E essa ponte não começa na cama. Ela começa no olhar, no toque, no diálogo, na escuta verdadeira. Será que você está disposto a enxergar o outro com novos olhos? A reaprender a tocar, a se deixar tocar, a se despir não só das roupas, mas das armaduras? Porque a falta de sexo não é o problema em si, é o sintoma de uma desconexão mais profunda. E essa desconexão pode ser revertida, mas exige presença e coragem. Coragem para falar o que sente. Coragem para perguntar: o que aconteceu com a gente? Coragem para admitir que sente falta, que sente desejo, que sente saudade de algo que parecia tão simples e hoje parece tão distante. E se o outro também estiver sentindo isso? E se em silêncio, ele ou ela também estiver esperando por você? O desejo não morre com a idade. Ele adormece com o descuido, com a falta de tempo, com a falta de toque. Mas ele pode ser despertado. E não precisa ser com técnicas mirabolantes, nem mudanças radicais. Às vezes, começa com um gesto pequeno, uma palavra diferente, uma lembrança provocada, um beijo fora de hora, um carinho antes de dormir, um convite inesperado para sentar mais perto no sofá. E se você pudesse trazer isso de volta? E se a maturidade, em vez de ser o fim do prazer, fosse o início de uma nova fase ainda mais profunda, mais intensa, mais consciente? Já imaginou redescobrir o corpo do outro? E o seu? Já imaginou sentir prazer sem pressa, sem culpa, sem vergonha, com presença total? Muita gente acha que depois dos 50, o desejo vai embora porque o corpo muda. Mas a verdade é que o desejo vai embora quando a conexão se perde, quando a gente para de se olhar, de se admirar, de se provocar. E isso pode acontecer em qualquer idade. A diferença é que agora, com a maturidade, você tem algo que antes não tinha: tempo, sabedoria, profundidade emocional.
Você pode amar com mais verdade. E pode desejar com mais liberdade. Então por que não? Por que não recomeçar? Por que não reacender o que parecia apagado? Será que o problema é mesmo a falta de desejo? Ou é a falta de coragem de voltar a sentir? Porque sentir exige entrega. E a entrega às vezes assusta, mas também cura. Você tem vontade de mudar isso? De viver essa nova fase com intensidade? De resgatar o prazer não como um luxo, mas como parte da vida? Então continue comigo, porque na próxima parte, eu vou te mostrar os segredos que muitos casais descobrem para reacender a intimidade, mesmo depois de anos de distância. E o mais importante, vou te mostrar como você pode fazer isso aí mesmo na sua realidade, do seu jeito, no seu ritmo, com verdade, com respeito, com desejo. Se você já passou por isso ou está passando agora, comenta aqui embaixo. Eu quero recomeçar, ou preciso voltar a sentir. Seu comentário pode ser o primeiro passo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que vem a seguir pode transformar o seu relacionamento. Nos vemos na próxima parte. Então vamos direto ao ponto. Como reacender a intimidade no casamento depois dos 50? Como transformar o silêncio em conversa, a distância em proximidade, a ausência de desejo em conexão viva? Antes de tudo, é preciso entender que não existe uma fórmula mágica. O que existe é uma série de pequenos ajustes, atitudes consistentes e principalmente disposição genuína para reencontrar o outro. E esse reencontro começa quando você decide que o relacionamento merece uma nova chance. Não uma chance forçada, cheia de pressão, mas uma chance verdadeira, onde os dois possam se ouvir e se tocar com mais autenticidade. O primeiro segredo é simples, mas poderoso: criar espaço para a intimidade acontecer. Parece óbvio, né? Mas quantos casais hoje têm tempo de verdade para si? Quantos param o celular, desligam a TV, olham nos olhos e dizem: quero estar com você. A rotina sufoca, os compromissos tomam conta, e quando você vê, já faz meses que não há um momento só dos dois. Por isso, marcar um tempo de qualidade juntos não é luxo, é necessidade. Uma caminhada de mãos dadas, um café da manhã sem pressa, um banho juntos, um toque sem segundas intenções. Isso tudo abre espaço para o corpo e o coração se reconectarem. O segundo ponto é falar sobre o que está acontecendo. Sim, falar mesmo. Com calma, sem cobranças. Perguntar: você sente minha falta? Você ainda sente desejo? O que você sente quando estamos juntos? E o que sente quando estamos afastados? Esse tipo de conversa pode parecer desconfortável no início, mas ela é essencial para quebrar o gelo, para abrir caminhos. E muitas vezes o outro também sente, mas não sabe como começar. Então seja você quem inicia, porque o silêncio prolongado alimenta a distância, mas o diálogo sincero pode trazer cura. Outro segredo que muitos casais maduros descobriram é o poder de tocar sem pressa. Depois dos 50, a intimidade precisa de tempo. O corpo muda, sim, mas o prazer continua morando na presença, na leveza, na conexão. Não adianta tentar repetir o que fazia aos 20 com a mesma intensidade e velocidade. Agora, o prazer vem no toque que explora, no beijo que demora, no carinho que não tem destino fixo. É como se o corpo dissesse: me redescubra. E redescobrir o corpo do parceiro também é redescobrir o seu. É se permitir olhar para si com mais generosidade, sem se prender a padrões. É entender que prazer e beleza não têm idade, que sensualidade está no jeito que se fala, que se aproxima, que se entrega. E aqui entra outro ponto fundamental: a autoestima. Muitas vezes, a intimidade desaparece porque um dos dois ou os dois não se sentem mais atraentes. Olha no espelho e vê rugas, marcas, um corpo diferente daquele de anos atrás. Mas será que é mesmo o corpo que afastou o desejo? Ou foi a forma como você passou a enxergar esse corpo? Um corpo vivido, que carregou filhos, enfrentou desafios, superou dores, merece ser admirado. E se o outro não elogia, que tal você mesmo começar esse resgate? Cuidar de si, se vestir com mais intenção, retomar pequenas vaidades não pelos outros, mas por você.
Porque quando você se sente bem, isso reflete. E o desejo floresce com mais facilidade. E sabe o que mais ajuda a aproximar um casal? Lembrar o que uniu vocês lá no começo. As músicas, os lugares, as histórias. Fazer uma viagem no tempo, seja em pensamento, em fotos, ou até fisicamente. Voltar ao restaurante preferido, rever cartas antigas, relembrar a primeira vez que se beijaram. Isso desperta emoções que estavam adormecidas. E emoções despertam o corpo. A memória afetiva é uma aliada poderosa da intimidade, porque ela nos lembra do porquê escolhemos aquela pessoa. E muitas vezes, é nesse lembrar que o querer renasce. E por fim, vem a parte prática, que muitos evitam, mas que faz toda a diferença. Experimentar novas formas de intimidade. Isso inclui explorar o toque de outras maneiras, sem a obrigação de um ato sexual completo. Massagens, carícias, dormir abraçado, assistir algo juntos de mãos dadas, dançar na sala, tudo isso reativa áreas do cérebro ligadas ao prazer e ao vínculo. A intimidade começa fora da cama. Quando ela é cultivada nos detalhes do dia a dia, o desejo volta a florescer sem forçar nada. Mas agora eu te pergunto, você está mesmo disposto a dar esse passo? A sair da zona de conforto? A enfrentar o medo da rejeição para, quem sabe, reencontrar um novo capítulo do seu casamento? E se o outro ainda não estiver no mesmo ritmo? Tudo bem. Às vezes, basta que um comece. O desejo é contagiante. A leveza atrai. O amor, quando reencontrado, tem uma força incrível. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é hora de colocar em prática. E na próxima parte, eu vou te mostrar os erros mais comuns que sabotam esse processo e como evitá-los. Vou te revelar por que muitas tentativas de resgatar a intimidade falham e o que fazer para não cair nessas armadilhas. Vai ser direto, sem rodeios, com estratégias que funcionam na vida real. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você já tentou reacender a intimidade no seu relacionamento? Deu certo? Teve dificuldade? Ou ainda está pensando em como começar? Comenta. Vou recomeçar hoje, se você sentiu que esse conteúdo é para você. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora porque o que vem a seguir pode abrir uma nova porta na sua vida amorosa. Vamos juntos nessa jornada. Nos encontramos na próxima parte. Agora que você já entendeu os caminhos para reacender a intimidade no casamento depois dos 50, chegou a hora de falar sobre os principais erros que sabotam esse processo e como evitá-los. Porque não adianta querer reconectar-se sem perceber, você repete atitudes que afastam ainda mais o seu parceiro ou parceira. E o primeiro erro é justamente esse: esperar que o outro mude primeiro. Quantas vezes você já pensou, quando ele a mudar, aí sim eu volto a me aproximar? Esse tipo de pensamento trava qualquer recomeço. Porque quando um recua, o outro também recua. E os dois acabam presos em uma distância que ninguém queria de verdade. O segundo erro é tentar resolver tudo de uma vez, com uma cobrança pesada, jogando na cara o que está faltando. Intimidade não nasce da pressão. Ela nasce da sutileza, da aproximação leve, do toque que não exige nada em troca, do elogio que vem sem segunda intenção. Quando você começa a se aproximar com carinho, o outro se sente seguro para também se abrir. Mas se a abordagem vem com crítica, com cobrança ou com ultimato, a tendência é que o outro se feche ainda mais. Outro erro comum é ignorar o contexto emocional. Às vezes, o distanciamento íntimo não tem nada a ver com falta de desejo pelo outro, mas sim com estresse, ansiedade, cansaço, questões de saúde, autoestima baixa. É preciso olhar com mais empatia. Ao invés de pensar, ele não me quer mais? Ou, ela não sente mais nada por mim? Que tal perguntar com carinho, como você tem se sentido? O que está te pensando ultimamente? Tem algo que posso fazer para te ajudar a se sentir melhor com você? Mesmo quando a pessoa se sente acolhida, a intimidade floresce com muito mais facilidade. E também tem outro ponto que muitos ignoram. A intimidade não pode depender exclusivamente do ato sexual. Ela é construída em todos os momentos do dia. No bom dia com um beijo demorado, no abraço antes de sair de casa,
No tô com saudade no meio da tarde, no carrinho ao passar atrás da cadeira. Quando essas pequenas ações são constantes, o desejo se mantém vivo, mesmo nos dias em que o corpo está cansado. Porque o vínculo emocional fortalece o vínculo físico. Outro erro gravíssimo é deixar o corpo de lado. Sim, o autocuidado importa. Não é sobre estética, é sobre energia vital. Quando você se abandona, o outro sente. E quando você se cuida, isso inspira, desperta admiração, desejo, um banho mais demorado, um perfume que você sabe que o outro gosta, uma roupa mais especial mesmo em casa. Tudo isso comunica ao parceiro ou parceira: eu ainda me importo, ainda quero, ainda vejo valor na nossa conexão. E às vezes um simples detalhe como esse muda o clima entre vocês. E sabe qual é o erro mais sutil e perigoso de todos? Parar de sonhar junto. Quando um casal deixa de fazer planos, deixar de imaginar o futuro, o relacionamento entra no modo automático. E no automático a paixão morre. Então que tal planejar algo novo? Pode ser uma viagem, um jantar especial, um fim de semana fora, ou até um novo hábito. Caminhar juntos, cozinhar juntos, dançar na sala uma vez por semana. Criar novas memórias fortalece os laços e alimenta o desejo. E agora talvez você esteja se perguntando: mas será que ainda dá tempo? E eu te digo com toda certeza: dá sim. Tem gente que reencontrou a intimidade depois de 30 anos de casados. Outros, depois de uma crise forte. Outros ainda, depois que acharam que era tarde demais. Porque quando há amor e vontade de fazer dar certo, sempre há uma nova chance. Mas ela não vem sozinha. Ela precisa de atitude. E talvez o momento certo seja agora. Comece. Com pequenos gestos. Faça algo hoje que você não faz há muito tempo. Dê um beijo demorado. Faça um elogio sincero. Toque sem pressa. Ouça o outro com atenção. Pergunte sobre os desejos dele. Deixe o orgulho de lado por um instante e aposte nessa reconexão. Porque ela pode mudar não só o seu casamento, mas a forma como você se sente dentro dele. E lembre-se, o amor maduro não precisa ser morno. Ele pode ser quente, intenso, profundo. Mas só se você tiver coragem de sair do comodismo e se abrir para sentir de verdade. Agora me conta, qual desses erros você já cometeu e nem tinha percebido? Qual atitude você vai mudar a partir de hoje? Comenta aqui embaixo. Eu quero reacender a intimidade. Ou, já dei o primeiro passo. Quero ver quem está comprometido de verdade com essa transformação. E se esse conteúdo te tocou, se fez sentido para sua história, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo profundo, verdadeiro e necessário, para quem quer viver com mais conexão, mais prazer e mais sentido mesmo depois dos 50.